Eu queria perguntar sobre o ano passado ainda. O Fluminense não faz grandes jogos contra a LDU, é campeão. Faz 2 jogos muito ruins contra o Flamengo na semifinal do Carioca. Ano passado. Ano passado. Foi muito ruim. Esse ano também fez a final muito ruim, mas ano passado fez a semifinal foi muito ruim. O time já vinha muito mal. Não foi um erro renovar com o Diniz naquele momento? Porque ele tinha contrato até o final do ano. Ali, né? Uhum. E aí renova mais um ano. No momento que o time já vinha muito mal e com... Na época, acho que tinha 3 pontos no Brasileiro. Se eu não me engano, venceu o Vasco. Tinha um pouquinho mais. Tinha 6 pontos, eu acho. Já tinha 6? Quando lembra aí. Já tinha 6, enfim. Mas já tinha 6. Já estava mal o time do Brasileiro. E ele classificou em primeiro lugar da Libertadores, tranquilo, mas jogando muito mal já. Tava todo mundo vendo que a coisa não estava andando. Não foi um erro ali renovar com o Diniz? Cara, então, assim, honestamente, acho que não. E vou te dizer por quê, assim. Cara, você tem o treinador que mais ganhou, assim, os títulos importantes da história do clube. Você tem um elenco que adora o treinador. Eu havia feito com ele um prognóstico, um combinado de que eu gostaria de terminar a gestão com ele no comando, né? Eu, sinceramente, cara, de verdade, assim, ninguém acreditava que ia virar ao contrário daquele jeito, sabe? Assim, com todo respeito. Depois que virou, é mole falar. Mas você não acha que você ganha uma Libertadores, ganha uma Recopa? A gente estava em 10º no Brasileiro, estava em primeiro na Copa Libertadores, classificou em primeiro. Cara, a gente não acha, de verdade, que você vai, ficar em último durante 12 rodadas, assim, com todo respeito. Assim. Se alguém achava isso, é alguém muito pessimista, assim, sabe? Então, e eu havia prometido a ele que nós íamos renovar o contrato, e as pessoas precisam entender que existe uma relação de olho no olho, de dia a dia, né? Você já imaginou se... É porque quando eu te falo assim, que depois que acontece, né, o comentário ele fica mais fácil, você já imaginou se eu mudo de ideia e falo pra ele assim, cara, mudei de ideia. Sabe aquilo que eu te falei? Que eu olhei no seu olho e combinei contigo que eu vou renovar o contrato contigo? Não vou mais, não. E aí, quando chega no final do ano, ele fala, aí a gente faz um grande ano e ele fala, eu tô indo embora porque o presidente prometeu de renovar o contrato, não cumpriu a palavra comigo e agora eu tô indo pro Flamengo. Então, assim, sentado aqui na cadeira, você toma decisões todos os dias, semanais. Então, assim, a gente já tinha... E o Diniz é um cara muito assim, como é que eu vou te explicar? Mas no momento já não era bom ano, né, Mário? Cara, eu acho que o desempenho não era bom, cara. Assim, de verdade, assim, eu acho que o desempenho não era bom. O ano a gente tinha ganho a Recopa no final de fevereiro, início de março, e era o primeiro classificado da Libertadores, assim. O brasileiro a gente estava desempenhando mal, não estava jogando bem na Libertadores, mas, eu dizia, esse cara chegou aqui vai melhorar. Em 2022, lógico, ele vai reencontrar, ele conhece as peças, ele conhece o time, né? Então, assim, vamos em frente. E óbvio que eu acho que... Vamos lá. Acabei de dizer pra você que em 2022 ou 2023 o Fortaleza ficou 23 jogos na zona de rebaixamento. Aí o Marcelo Paes renovou com o Vojvoda. Aí no ano seguinte o Fortaleza foi pra Libertadores. Esse ano ele tá entrando na zona de rebaixamento. O treinador é o mesmo. Então assim, as pessoas pedem longevidade no futebol brasileiro. Não pode tirar o treinador de 3 em 3 meses. Aí eu vou te dizer uma outra coisa que ninguém fala, mas eu vou falar aqui. Um treinador leva, no mínimo, 5 rodadas para implementar a sua filosofia de jogo. Você viu o que o Renato Paiva falou essa semana? Que o problema do futebol brasileiro é que tem jogo demais e se treina pouco e você não melhora o jogador? Então você imagina o seguinte, eu tenho um cara que conhece o elenco há 2 anos e meio. Quando você tira ele, o cara que chega leva entre 5 a 6 rodadas para entender o que ele tá fazendo ali. Assim, que esse cara, esse centroavante aqui é bom, esse aqui joga pelo lado. Porque o cara olha de fora... A televisão ele olha, mas quando ele entra para ver o treino, ele tá vendo uma outra coisa que ele tá vendo na televisão. O que eu estou dizendo para você? Eu estou falando para você que são de 15 a 18 pontos jogados num risco danado. Quando você troca qualquer troca de treinador, você coloca em risco de 15 a 18 pontos sempre. Até o cara... O que eu falei? Aí você diz assim, de onde você tirou esse cálculo? De 2009. Que eu percebi que o Cuca levou ali 20 dias... para poder... Lembra que ele foi mexendo no time? Afastou um, afastou outro. E o Diniz não era um caso anímico do time que não estava bem com o treinador? Exatamente. Aí você tem um treinador que tem o vestiário, você tem um treinador que todo mundo ama,
a torcida ama e ama até hoje. Não vai dizer que não. Eu amo. Todo mundo ama. Cara aí, Mas, cara, teu lado aí é um... Vai cair do Vasco, vai voltar futuramente. Cara, assim... Se rebaixar o Vasco, eu amo mais ainda. Sendo muito honesto, eu não sou um dinizista, eu sou um fluminensista. Eu sou fluminense, quero ver o Fluminense ganhar. Se tiver que trocar, tem que trocar. Ouviu? Ok? Mas certo, tá certo. Mas vamos lá. Mas eu sou apaixonado pelo método de trabalho dele, pelo futebol que o Fluminense jogou. Eu falei isso pra ele várias vezes. Assim, eu nunca vi o Fluminense, desde que nasci. Meu pai viu a máquina e falava pra mim, esse time aí joga igual a máquina. Meu pai falava pra mim, esse time da Libertadores aí, o time de 2022 joga igual a máquina, com a bola. Eu não vi a máquina, eu nasci em 78. Então assim, cara, é um gênio, é um cara magnífico, é um ser humano magnífico. É meu amigo, não vai deixar de ser, porque saiu, um dia pode voltar, né? No jogo contra o Vasco, só pra vocês saberem. Ninguém filmou isso, mas eu fiquei na porta do vestiário do Fluminense, esperando o ônibus vai chegar para abraçá-lo. Minha filha estava lá também. Agora, no jogo de Porto Alegre, a gente almoçou no Hilton, no hotel, antes de viajar. O Vasco estava lá concentrado. Ele foi lá, entrou no nosso salão lá de almoço, falou com todo mundo, falou com o Bicho, ficamos batendo o maior papão. Ele, o Wagner, que trabalha com ele. Então, assim, mas naquele momento a gente tinha que fazer. O quanto você acha que a situação da seleção, Mário, mexeu com ele? Não, acho que não. A seleção foi em 2023, antes de ganhar a Libertadores. Não. A saída da seleção. Não, então, mas a saída da seleção foi em 24. Quanto você acha que aquilo mexeu com ele de alguma forma, assim? Cara, ele ficou muito magoado, assim, magoado de verdade, muito triste com a forma, não de ter saído. A forma que ele foi saído da seleção, e foi uma forma muito ruim. Foi uma forma que não se deve fazer. Então ele ficou realmente muito chateado. Mas, cara, ele é um treinador magnífico, brilhante, diferente. Porque não adianta dizer, mas você falou outro dia lá numa entrevista em 2023 que ele foi a melhor coisa que aconteceu no futebol brasileiro nos últimos 30 anos. Estou repetindo aqui. Em termos de jogo, de futebol, não mudou em nada as minhas convicções, ok? E acho que é magnífico. Só que existem várias formas de ganhar. Sim. E o Fluminense está acima de tudo isso. O Fluminense tem que vencer. O Fluminense tem que ganhar. A gente trabalhar para o Fluminense ganhar. Às vezes, como eu disse, a gente erra e ele perde, né? Todos nós. Quando perde, perde todo mundo. Quando ganha, ganha todo mundo. Mas a gente precisa vencer. E naquele momento, eu olhava ali, o Fred, o Paulo Angione, né? O Paulo Angione é o diretor executivo, o Fred era o diretor esportivo, planejamento esportivo. E a gente olhava e não via solução de sair do buraco. E tanto é verdade que nós ficamos 7 ou 8 rodadas com 6 pontos, sem ganhar um jogo sequer, sem empatar um jogo sequer. A gente precisava mexer. E a prova de que a gente estava correto é que a gente mexeu e saiu, né? Então, assim, finalizando a resposta para você, acho que 10 a cada 10 presidentes fariam o que eu fiz, e 10 a cada 10 diretores executivos fariam o que o Paulo fez, e 10 a cada 10 diretores de planejamento esportivo fariam, que era renovar o contrato do treinador, que ganhou a Libertadores, que ganhou o estadual, ganhando de 4 do Flamengo, que ganhou a Recopa, e que, apesar de estar jogando mal, concordo contigo, o time estava jogando mal pra caramba no início de 24, mas a gente era primeiro da Libertadores e a gente achava que o nosso cara magnífico, que é magnífico, ia ajeitar o time e a gente ia voltar a ganhar. Então, assim, olhando pra você, no seu olho, eu faria de novo.